Toda história funciona com a seguinte estrutura. Como as parábolas de Cristo. Como as parábolas de Cristo. Toda história funciona com um ponto baixo. Todo filme é empolgante porque parece que tudo tá perdido. E aí, quando tá tudo perdido, tem uma reversão, tem uma virada. Isso é o que o Tolkien chama de catástrofe, que é a descida. E depois ele fala que tem a eucatástrofe, que é a reversão, que é quando... Eucatástrofe. O prefixo eu, em grego, quer dizer belo, bom. Virada da maré, que ele chama. É a parte que sobe. E a vida do Cristo, ela é exatamente isso. Todos rejeitam ele, ele vai pra cruz, ele vai ser morto e ele vai renascer. E aí o Tolkien fala o seguinte, bom, Deus é um contador de histórias. Deus é um criador. Ele não é só o criador das leis científicas, ele não é só o criador da matemática, ele é também o contador de histórias. Claro, nós estamos vendo uma história aqui agora. Nós todos estamos vendo uma história. E qual o absurdo de um contador de uma história se colocar como personagem da história? Não só isso, como na medida que ele se coloca como personagem, eu agora consigo entender por meio dele todas as outras histórias. Porque quando eu olho a história da Odisseia e eu olho para a vida do Cristo, tá lá. Quando eu olho a Divina Comédia, puxa, uma baita de um épico. É gigantesco, ascensão do céu e inferno, não sei o quê. Mas não tem Divina Comédia sem essa figura do Cristo. Mesmo os mitos antigos, se olhar esse mesmo do Odisseu, qual que é a meta da Ilíada? Voltar para casa, retornar à casa. Ir lá, passar por uma certa morte metafórica e renascer como vitorioso. Essa história do Cristo, então ele fala que é o mito verdadeiro. É como se fosse Deus contando uma história, se fazendo personagem e fazendo acontecer de fato, né? E aí o Lewis para e fala assim, calma. Não, mas só antes de você voltar do Lewis, o Joseph Campbell, ele faz esse estudo, né? De todos os mitos e vendo o que tem em comum. Sim. E ele encontra algumas histórias essenciais que estão em todos os mitos. E um deles é esse, né? Sim. É essa trajetória do herói, do cara que sai e depois volta pra casa com o elixir. Sim, né? A jornada do herói. Mas a jornada do herói, veja, que agora no Tolkien, mais profunda até do que um Campbell, que é um baita do intelectual, eu tenho a conexão não só da jornada, certo, como a conexão com a criação e a palavra. Entendi. Toda a linguagem, como foi toda a estrutura. Ou seja, não é só que eu parti num negócio. É que o próprio jeito como eu falo, a própria ordem do cosmos, a própria origem dele veio dessa sequência. O C.S. Lewis lê um outro livro do Chesterton chamado O Homem Eterno, que ele fala... ele está combatendo o H.G. Wells, que é um progressista. O H.G. Wells fala, o que é a história? Uma longa jornada rumo ao progresso. Tudo está evoluindo. Famosa, todos nós fomos educados na escolinha progressista, universidades progressistas, todos nós já aprendemos. Democracia liberal é o fim da história, estamos evoluindo para a era dos direitos, blá blá blá. E aí o Tolkien fala, não. O Chesterton fala, para de olhar esse progresso porque existe uma diferença qualitativa. Quem é a pessoa que está falando isso? Quem é a pessoa que está participando disso? Quem é você? Qual o seu nível na história? E ele fala, existe uma diferença qualitativa dos homens para os animais. Os animais são incríveis, são belos. Aliás, na obra do Tolkien tem uma divindade neles. Mas o homem é capaz da razão, é capaz do amor, é capaz de uma série de coisas que os animais não são. É capaz de prever coisas que não aconteceram, isso acontece na cabeça dele. E existe um defeito nos homens, que todos nós reconhecemos, que na tradição cristã fala que é o pecado original. Certo. Todos nós temos a propensão para o mal. Todos nós pegamos o anel, certo? Vou usar minha aliança como... O anel o furto proibido. E aí todos nós olhamos e começa já a linguagem. Todos nós temos a propensão a cair. E agora, quando eu olho para isso, eu falo, bom, como que eu redimo o gênero humano? Porque eu preciso ter agora um salto qualitativo do gênero humano. Como que seria a vida... Até Aristóteles, antes do Cristo, fala isso. Fala, cara, como que seria a vida de um homem sem o mal? E aí o Tolkien fala, bom, agora eu preciso olhar para a vida do homem que não tem o pecado, do homem que não tem o mal. O Chesterton, no caso, no Homem Eterno. Então tem uma diferença qualitativa do Cristo para os outros homens. E agora eu consigo olhar para a minha vida não só olhando para frente, como se eu estivesse sempre consumindo, né? Porque essa visão do futuro tá meio que no Saruman, no Senhor dos Anéis. É o cara que tem o Palantir e fala, não, o futuro vai ser glorioso, eu vou mandar nele, agora vai tudo ser... E na medida que o Saruman vai fazendo isso, o que ele faz? São pessoas que querem... É a ideia de uma racionalidade sem a contemplação. Exato. Destrói as árvores, porque é o progresso e o futuro. Destrói os homens, porque eles são fracos e não vão dar conta. Enxerga mais. É o homem fáustico, né? Tu vai tudo consumindo. E aí quando você vê, cara, o cara já destruiu tudo que era belo e bom. E aí agora... O Cristo, ele é essa figura qualitativa, ele tem um salto qualitativo. Então eu olho para ele e falo, como é que eu posso melhorar a minha vida?